Timóteo 5. Eu vou ler aqui no telão. Ó. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs, e em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Até o 8, tá? Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Manda, pois, estas coisas. Pode passar. Mas se alguém não tem cuidado dos teus, e principalmente dos da tua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Fecha os teus olhos, Pai. Nesta noite, Espírito Santo, estou na tua direção. Fala com a tua igreja, Pai. Se porventura algum demônio, Pai, que se ele ainda persiste em estar, eu ministro agora, Pai, que ele venha recuar, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, é a tua palavra que será pregada. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade será pregada, Pai, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja festa no céu, Pai. Quando um pecador se arrepende, Pai, é o que eu ero nesta noite, Pai. Te apresento, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, igreja. Nós vamos entender que essa carta, o apóstolo Paulo, ele escreveu, eles estavam em prisões, irmãos. Este homem, eu indico, irmãos, leiam as cartas do apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus, que ele passou perseguições que a gente nem pensa em passar. E ele, aquele homem, passou, e mesmo em prisões, ele se preocupava com dores de parto, irmãos. Ele tinha preocupação com as almas, que quando ele passou na sua viagem missionária, ele ganhou. E depois, quando ele estava nas prisões, ele endereçava cartas para que viesse cuidar daquelas igrejas que ele tinha levantado através da sua viagem missionária. E nós conhecemos agora o Timóteo, isso que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo enviou uma carta para o Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem, irmãos. Aquele jovem que servia a igreja do Senhor. A mãe dele e a avó, a palavra do Senhor nos diz que a avó, o nome dela era Lloyd. E a palavra do Senhor ainda em 2 Timóteo deixa bem claro que a fé habitou primeiro na sua avó. Olha, irmãos, que coisa linda. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós somos homens e mulheres de Deus, de oração, quando nós somos homens e mulheres de testemunho, os nossos netos, os nossos filhos, eles são alcançados pelo nosso testemunho. Então, muitas vezes, irmão, vocês olham assim, muitas vezes sou criticada pelo meu cabelo. Por que tão grande? Por que uma saia tão longa? Irmãos, não é o meu querer. É o pastor que te proíbe? Não, meu querido. Se eu quiser, eu ando até pelada, que meu pastor não está nem aí. Mas eu decidi abrir mão, irmão, porque eu quero alcançar as nações. Eu quero ganhar meu vizinho com bom testemunho. Eu quero ganhar meus filhos, eu quero ganhar meus parentes através de um bom testemunho. E como eu sou um jardim fechado, então eu me guardo. É o pastor que não deixa? Você pode correr até pelado no meio da rua, não se preocupa não. Nosso pastor não vai atrás de você por causa disso, não. Ele vai atrás de você se você se desviar. Porque o querer é seu, a vontade é sua. Só que esse jovem ele foi alcançado através da fé da sua avó. Eu quero te dizer nesta noite, continua perseverando, continue buscando, porque os teus netos, os teus filhos, tem gente assim que depois dos 40, 50 anos, acha que não pode fazer mais nada na obra do Senhor, né? Tô cansado, tô velho. Irmão, não existe isso não. A obra do Senhor é de 0 a 100, a 150 anos. O Senhor, Ele nos chamou, não como covarde também não. O Senhor nos chamou para fazer o ID dele. Mas que então eu preciso ir para hoje? Não, meu irmão. O ID do Senhor é na tua casa. Quando, através do Espírito Santo de Deus, vai falar dessa palavra para Timóteo, o apóstolo Paulo está falando assim, manda-os. Uma palavra bem dura para um jovem dar para uma igreja. E é uma palavra dura mesmo.
o Senhor estava falando. Estava falando assim, ó, tenha cuidado com as viúvas. Tenha cuidado. No versículo 8 estava dizendo assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Irmãos, quando ele estava dizendo essa palavra, ele estava falando de um cuidado de alimento, um cuidado de guardar. Só que quando o Senhor ministrou em meu coração essa palavra, se você achar um cachorrinho na rua, se você achar um gatinho na rua, você vai pegar, vai levar para casa e vai dar comida. Comida, irmãos, a gente dá para cachorro, para gato. Onde come um, come dois, três, não é assim? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que aqueles que não têm cuidado dos teus, o cuidado, irmãos, que o Senhor ministrou em meu coração, é um cuidado que está faltando muito. Irmãos, eu não vou falar para quem não está aqui. Essa palavra é para você, não é para quem não vem. O Senhor está aqui falando do cuidado de afeto. Quando foi escrita essa carta, o apóstolo Timóteo estava falando: ei, apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, manda eles ter cuidado dos teus. Só que naquela época, irmãos, não tinha internet que numa velocidade de 1/30 de segundo você manda um oi. Não tinha internet que você podia botar um vídeo e ficar assistindo um outro, não. Não tinha essa internet. Não tinha essa tecnologia. Mas hoje nós temos muitas tecnologias. O cuidado que o Espírito Santo ministrou no meu coração é o cuidado dos filhos que são órfãos de pais vivos. Já pensou? Esposa que são viúvas de maridos vivos. E o Senhor me deu um tema, irmãos. O tema já foi falado assim, depois os irmãos vão ouvindo a mensagem, vocês vão poder compreender que desde o começo do mundo o Senhor está falando. O Senhor falou no meu coração a dor do abandono. Através desse versículo, a dor do abandono, irmãos. Timóteo estava falando para aquela época, e o Espírito Santo está dizendo nessa noite, para mim e para você: glória a Deus. Pois se o cristão não cuida bem sequer da sua família, que lhe foi dada por dádiva de Deus, como pode amar e cuidar sinceramente do próximo necessitado? Se você não consegue zelar e cuidar dos que são teus, principalmente dos da sua família, como você vai ter amor por aquele que não almoçou hoje? Irmãos, evangelismo da semana passada, tinha um homem na pista para se matar. Depois eu fiquei pensando: Deus, se a igreja não tivesse aqui, eu sei que a obra do Senhor não pode parar. Deus enviaria outro diácono Bruno e presbítero Ramon. Mas aquele homem foi salvo pela misericórdia do Senhor. Ele estava esperando um carro passar por cima dele. E já pensou se naquele friozinho nós estivéssemos deitados, dormindo? Deus, estava até chovendo. Só que eu faço isso, irmãos, não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu amo. E principalmente os da minha casa, eu aprendi a amar eles primeiro. Porque sem eu amar os da minha casa, eu nunca vou pra rua, porque eu vou passar vergonha. Irmãos, e quando o Senhor ministrou essa palavra, a dor do abandono, nós vamos meditar nesse versículo de 1 Timóteo, e a igreja vem comigo. Irmãos, Deus quer falar com cada um aqui. A sua vida, a sua história e o seu casamento pode ser mudado nesta noite. Mas a decisão é sua, você querer ou não. Se você quer, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Se você não quer, irmãos, Jesus está às portas. E Ele não vai te tomar por inocente. Porque no dia que você for numa igreja que ela não pregar a verdade que liberta, não precisa de voltar para lá de novo. Porque o Espírito Santo não está ali. Porque o Espírito Santo ele ministra em nossos corações o arrependimento, a mudança, a transformação de caráter. É isso que o Espírito Santo ministra em nossos corações. Olha o que diz a palavra do Senhor, seu versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado, irmãos, não preciso nem ter um dicionário aqui para me expressar para os irmãos o que é ter cuidado.
confiança, responsabilizar-se, dedicar esforço. Olha, irmãos, isso é cuidar, é prestar atenção, zelar e assumir responsabilidades. Irmãos, se você seja diácono da casa do Senhor, seja obreiro, seja visitante, só que no final ele diz que ele é pior que infiel quando ele não faz essas coisas. Então vamos cá comigo. O que é cuidar? O que é eu cuidar da minha família, Fátima? Cuidar da minha família é eu zelar por ela. E vem cá, a sua família ela não se cabe só a sua esposa, o seu esposo e seus filhos, não. Quando eu falo família, é mãe, pai, avó, tio, tia. Não pense você que só porque você casou, se formaram uma só carne e acabou mamãe, acabou papai, acabou tio. Não, irmão. Se você fez assim, você já está sendo infiel. E o Senhor hoje quer transformar essa situação sua de infiel. O que é cuidar? É zelar. O que é cuidar? É garantir o seu bem-estar. O que é garantir o meu bem-estar? Esposa, é você nunca apontar o defeito da sua esposa. É você nunca falar que ela tá feia, que ela tá gorda. É você nunca falar que ela é burra. Isso é cuidar. E servos dentro da casa do Senhor que professam o nome de Deus e faz essas coisas, tá sendo infiel. Irmãos, tem 14 anos que eu tô com meu esposo. Eu não sou muito inteligente, não, mas meu esposo nunca me chamou de burra. E eu já fiz umas burrices. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui meditando. Eu falei, Deus, obrigado, meu esposo nunca me humilhou com o nome de burra. Quantos esposos chamam as esposas de burra? Chama de gorda. Quantos esposos chamam a esposa de relaxada? Quantos irmãos? Agora me fala, é fácil amar quem tanto te humilha? Você sabe quantos por cento dentro do corpo evangélico há de separação? Por ano, 33% dos evangélicos que casam, eles se separam. Você sabe por quê? Porque não está tendo cuidado com a tua casa e com a tua família. Homens feridos ferem, pessoas feridas ferem. E pessoas feridas que casam, que não foram curadas e começam a ferir o teu companheiro e a tua companheira. Irmãos, o que é dedicar esforço? É você quando o seu esposo sai. Irmãos, o que eu estou falando é Bíblia. Talvez você pode fazer, mas eu não estou entendendo a interpretação que ela está tendo. Vai no dicionário que você vai entender essa interpretação. Vai para o joelho que você vai compreender essa interpretação. O que é cuidar, irmãos? É dedicar esforço. O que é dedicar esforço, irmão? Cuidar, o que é prestar atenção. Você mãe, você filho, você tem prestado atenção? Quantas vezes no ano você visita a tua avó, o teu tio? Quantas vezes no ano você liga para tua mãe se ela mora longe? Quantas vezes? É prestar atenção. Esposo, quando você tem humilhado a tua esposa através do WhatsApp, através de televisão, quando passa uma mulher na rua, tem coragem de acompanhar o olho com a mulher. Irmão, eu estou dizendo isso para crente. Isso é cuidar. Você é um infiel. E se você tem carro, renuncia e se conserta. Porque é necessário. Se conserta, porque Jesus, meu pai está voltando. E eu não posso ficar de brincadeira em cima de um púlpito. Irmãos, eu não poderia nem pregar se eu não tenho cuidado dos meus. Eu não poderia nem pregar o meu esposo aqui se eu não tivesse cuidado dele. Eu tenho cuidado pela misericórdia do Senhor. Hoje eu estava com muita preguicinha, mas tinha um monte de pula-pula para montar, cadeira para buscar, e eu estava lendo. Eu olhei para ele, ai, vontade de deixar ele sozinho, mas eu falei, ai pai, eu vou ajudar, porque juntos somos mais fortes. Não foi isso que eu te disse? Amor, juntos nós somos mais fortes. Eu vou com você, eu levo esse menino, encaixo ele no meio do carro, e o que era para ser 3 horas com ele sozinho foi 1 hora eu e ele. Irmãos, isso é cuidar. Zela pelo aquilo que Deus te deu. Se você não consegue cuidar da tua casa, você quer governar a igreja. Se você não consegue cuidar da tua casa, você quer fazer missão. Eu não consigo entender. Eu não tenho raciocínio para entender.
O homem que difama a tua esposa no meio de todos, eu não tenho raciocínio para entender. A mulher que difama o teu esposo é um burro, é um relaxado. Eu não tenho raciocínio para entender isso. Por isso que é daí os divórcios. Ah, Fátima, você nunca passou por isso, eu já. E graças a Deus que eu passei por isso. Mas eu posso dizer, irmãos, que eu nunca humilhei. Fui muito humilhada, mas eu nunca humilhei. Fui muito maltratada, mas eu nunca maltratei. E o que é a dor de um abandono? É esposas abandonadas dentro de casa. Porque o marido está ocupado demais no WhatsApp, vendo coisas que não pode, falando coisas que não deve e conversando com quem não pode. Esposas abandonadas dentro de casa. E você sabe o que é isso? São feridas na alma. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, não tem mais isso não. Ah, meu filho, você não sabe que nós somos de corpo, alma e espírito. E há uma alma que é ferida sim, através de palavras, através de atitudes. Aí depois se separa, a gente vê, meu Deus, mas irmão, mas nós não somos de ferro, nem o homem, nem a mulher. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Provérbios: melhor viver no telhado do que com uma mulher briguenta dentro de casa. Isso não cabe só para a mulher ou só para o homem, cabe também a mulher tornar o seu lar um ambiente onde o seu esposo vai chegar e vai se sentir acolhido. Mas tem esposo que trabalha o dia todo, cadê a mulher? Não consegue ficar dentro de casa, para na casa de outras pessoas. Ué, mas vem cá, não tinha que parar entrar em casa para quando seu marido chegar, a casa tá limpa, a comida tá limpa, a comida, se ela não trabalha fora, né? A roupa tá limpa, a comida está preparada. Não, ela tá onde? Está em todo lugar menos na casa. Ela está sendo infiel. Ela está cuidando, igreja, dessa maneira. Se o meu esposo amanhã ele pega um plantão, ele chega no outro dia. Se quando ele chegar a casa tiver toda bagunçada, não tiver nada, eu estou cuidando dele? Não, e nunca vou cuidar dessa maneira. Eu cuido dele quando eu zelo pelo bem-estar dele. É dessa maneira que eu estou cuidando do meu esposo. E é dessa maneira que eu não estou sendo infiel. Mas vem cá, o que é infiel? Afinal de contas, o que é infiel? É o que falta com os seus compromissos. É aquele homem que fala e age de forma diferente. É um desleal. Irmãos, vai pro dicionário, né? Se eu estiver mentindo, tá lá escrito: isso é ser infiel. Que trai. Isso é ser infiel. Que não fala a verdade. Quando você faz todas essas coisas que eu disse aqui, de não cuidar da tua família, você está sendo um traidor, um quebrador de contrato. Porque se ainda não for casado, aqueles que casaram, há algo que nós dissemos, que eles perguntaram: você aceita fulano de tal? Aceito. Na doença, na saúde, sim. Na riqueza, na pobreza, sim. Mas é mentira. Porque quando te vem a dificuldade, a primeira coisa que você jogaram na cara do outro foi você ou foi você. Irmãos, a palavra ela vem para nos confrontar, sabe para quê? Para ter mudança. Se o Senhor trouxe essa palavra para mim, para você, o Senhor está dizendo para você: conserta a tua casa, conserta o teu casamento, conserta os teus parentes. Talvez tem tempo que você não liga para um tio, para uma tia. Talvez você nem sabe que eles estão até passando necessidade. Ligue, irmão. Mostra que você conhece a Jesus. Mostra que você é diferente. Tenha cuidado com os teus. Zela com aquilo que Deus te deu, irmão. O maior bem que o homem e a mulher pode ter não é um carro novo, não é uma casa nova, é a família, irmão. Honre aqueles que o Senhor te deu. Mas tem marido, irmão, que não consegue amar a esposa. Casou. Você sabe por quê? Por causa de uma revelação. Foi Deus que falou. Aí casou. Mas aí começa a ver o defeito do homem e não consegue amar. E aí vai fazer o quê? Vai divorciar? Irmãos, é muito claro para os noivos aqui, para os que ainda não casaram. É muito fácil. É muito fácil você saber se é para ser seu esposo ou não. Vou dizer o que eu fiz. Gosta de trabalhar
Ô glória! Respeita a mãe e o pai, ô glória! É educado, ô glória! Trata os outros bem, glória a Deus. Pode Satanás ter se manifestado um anjo e falar que não dava certo, mas eu repreendi na autoridade do nome de Jesus. Eu falei, Jesus, esse é meu. Glória a Deus. A mãe dele falou bem assim, falar pra mim que não é de Deus, eu não quero nem saber, mas é meu. Chegaram pra minha mãe, só vai fazer ela com a sua cara. Eu falei, mas é meu, porque eu orei e escrevi na carta, papai, eu quero um homem assim, ó, que seja educado, que goste de trabalhar, que cuide de mim, que fique comigo. Quantos maridos abandonam as esposas, irmão? Final de semana foca fora, vai pra casa da mamãe, porque também as mulheres não colaboram. Larga a mulher sozinha, mulher lixosa, briguenta, barulhenta. Aí o marido, ó, foca fora. Irmãos, eu tô falando alguém que tem essa característica, no nome de Jesus, se conserta. Você não precisa de ser assim. Fátima, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe, eu fui abandonada pelo meu pai, eu fui abandonada pela minha mãe. Eu não consigo me apegar, eu não consigo dizer eu te amo. Eu não consigo. Irmãos, em Isaías 53, o Senhor falou hoje muito comigo, eu até tinha falado com a minha mãe. O Senhor fala assim, Ele levou consigo as vossas enfermidades e as vossas dores. E eu meditava tanto nesse versículo do evangelista Júnior, que eu falava, Jesus, mas eu tenho dor ainda? E o Senhor fala que Ele levou consigo as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu tenho uma enfermidade aqui que só o Senhor pode me curar. O Senhor falou hoje comigo no meu coração. É as dores que estão aí, ó, no teu peito. Essas dores que o Senhor levou consigo, que quando você levanta a mão, confessa Jesus verdadeiramente, Ele levou sobre ele essa dor, essa vergonha, essa humilhação, esse sentimento de abandono. Pode teu pai e tua mãe ter te esquecido, mas Deus não esquece de ti. Eu não consigo ser um pai que abraça, eu não consigo ser uma esposa que abraça. Talvez você não recebeu carinho na sua infância. O Senhor quer te curar nessa noite. Não é porque você não recebeu carinho na sua infância que você não vai dar carinho. Não é porque você foi abandonada na sua infância que você vai abandonar. Não vai conseguir se apegar. Por quê? Porque o Senhor sara todas as feridas e Deus quer te sarar. Ele quer curar esse trauma que há dentro do teu coração. Ele quer curar essa ferida que há dentro do teu coração. Ele não te abandona, minha irmã. Meu irmão, Ele não te abandona, Ele não te trai, Ele não te deixa só. Quantos maridos matam, irmãos, e não cumprem com o que fala? Quantas esposas, eu vou melhorar. Quem já ouviu isso? Eu vou melhorar. E não melhora. Você sabe por quê? Você está sendo infiel. Você só vai melhorar no dia que você confessar sua infidelidade a Deus. Você acha que ser só infiel é só se deitar com outra mulher? Não. Quando você deixa de zelar e cuidar pelo bem-estar da sua casa. Mas eu sou desempregado, eu não consigo comprar comida. Meu querido, eu não estou falando de alimento, não. Porque alimento, aonde você for, igual aqui na igreja tem projeto social, em outras igrejas você consegue alimento. Eu estou falando do alimento que sacia a alma. O alimento de ser amado, irmãos. O alimento de amor, de carinho, de ser um refúgio. Você consegue ser um refúgio para a sua esposa? Ou você é mais vergonha do que refúgio? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito reta. Eu lembro uma vez eu e a Ludmila, a gente conversando, e eu falei assim, Ludmila, no começo quase que eu me separo do Júnior, porque ele era tudo que eu pedi a Deus, mas eu esqueci de pedir uma coisa. Ai, Deus, que ele me elogiasse, né? Gente, que mulher que não gosta de ouvir um elogio? Tem alguém aqui que não gosta? Todo mundo gosta, pode estar feio, pode estar o que for. Então ele não fazia isso. E falava pouco que me amava. Mas também ele sofreu muitos traumas, né? Eu entendo, ele foi curado no nome de Jesus. Aí eu falei pra Ludmila, você sabe o que eu parei de querer dele isso? E comecei a dar. Porque eu dou do que eu tenho cheio. Eu dou o que está dentro do meu coração. E todo dia eu falo que eu amo, acho que umas 4, 5 vezes por dia. Quando ele se arruma, eu falo, meu bem, você está tão bonito, mas
possa estar mesmo. Porque eu começo a olhar ele com outros olhos. Ele tem defeitos, muitos, irmãos, mas as qualidades dele sobrevêm a todos os defeitos. Mas sabe por quê? Eu não comecei a focar em nenhum defeito do meu esposo. Eu comecei a amar todas as qualidades dele. E tem 14 anos que nós estamos juntos. Se nós já brigamos umas 2 vezes. Ah, mas nunca aconteceu nada, irmão. Você não tem noção do que já aconteceu. Que eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Eu simplesmente me calei. Falei, então, vamos lá. Quantas vezes perdemos, irmãos? E é quantias muito altas. Teve uma época que nem compra eu não podia fazer. Ficamos sem nada. Eu poderia falar, a culpa é sua. E ele virar o dedo na minha cara, a culpa é sua. E começar uma confusão dentro de casa. Nunca, irmãos, eu nunca o culpei. Porque eu sempre vi o seu esforço. Por mesmo que ele errou, mas eu vi o esforço dele e o cuidado e o zelo dele com a família. Faz que você quer enaltecer ele, não, irmãos. Mas eu quero te dizer, seja isso para a tua família. Seja isso para a tua mãe, jovem. Zela pela tua mãe. Cuida da sua mãe. Talvez ela te fere, ela te machuque em palavras, mas o Senhor é o Deus que cura ela lá onde ela está. Dê amor a ela. Dê amor a essa pessoa. Talvez ela não está aqui. Você está aprendendo a dar amor para ela. Esse tempo atrás, uma vizinha me chamou de cima e embaixo porque a minha funcionária prestou uma escada que não era para emprestar. E essa mulher me xingou de tudo e falou ainda que ia chamar a polícia. Aí eu olhei bem dentro da cara dela, eu sei o que você está precisando. Ela chega, regalou os olhos, abriu o braço. Falei, me dá um abraço, filha. Você precisa de um abraço, porque você está ferida. E pessoas que são feridas, elas acabam de ferir. Sabe por quê? É um modo de defesa. Você acha que todo mundo vai vir para te machucar porque você foi machucada demais na sua infância? Você acha que todo mundo vai te machucar porque já te humilharam demais, já fizeram muito bullying com você? Aí quando vem as pessoas, você já fala asperamente. Você nem espera a pessoa se justificar, você já está dando uma patada. Porque você está ferida, filha. O Senhor quer te curar. Deus não te chamou para você ser um coice de cavalo, não. Deus te chamou como princesa. Deus não te chamou, homem, para você ser um homem louco e ignorante, não. Deus te chamou de príncipe. Deus te chama de filho. Irmãos, quando eu falo de filho, em muitas ministrações nós vimos as pessoas falarem assim: vem pro colo do pai. O pai te ama. Irmão, tem pais que traumatiza tanto os seus filhos que numa ministração dessa, quando eu falo bem assim, vai pro colo do pai, você sabe o que ele liga? A imagem do pai da terra. E ele se bloqueia. O evangelista Júnior, ele não consegue receber nada de Deus, porque o pai não tem feito o teu papel, tem sido infiel. O pai não tem conseguido dar amor. Então quando eu falo, vem pro pai, aí a pessoa que foi tão traumatizada com teu pai, tão abusada, irmãos, abuso não é só quando é estrupado, não. Abuso é palavras. Isso é abuso quando as mulheres abusadas, porque são humilhadas em palavras. Quando os filhos abusados, porque são humilhados em palavras, em atitude. Aí quando a gente fala, vem pro colo do pai, ele imagina o pai dele. Aí ele, não vou não, porque o colo do pai não é bom. Não quero ir pro colo do pai, porque o colo não é bom. Porque o meu pai só me machucou. O meu pai só feriu. Só que quando nós vamos em que ele curou todas as suas feridas e todas as suas dores, nós vemos Deus sarando essa dependência que você tem do pai. Fátima, eu não acredito que você nunca sofreu nada. Irmão, se eu for te contar, eu não tenho tempo do que eu já sofri. Desde, na verdade, do ventre da minha mãe, ela sabe. Tentado, feito abortos, porque minha mãe na época era muito nova e ela não conhecia Jesus. Ser dada para outras pessoas. Quer dizer, você não sabe a dor do abandono, eu sei. Depois eu e minha mãe fomos botadas para fora de casa. Depois o pai, que era meu biológico, me abandonou. Aí Deus enviou aquele homem lá, ó. É o meu pai, que me ama. E eu amo ele, para cuidar dele e da minha mãe. Depois eu fui quase abusada 3 vezes, agarrada quase 3 vezes, ser estrupada. Irmãos, eu sou curada. Depois de um relacionamento de 10 anos, onde eu fui humilhada e
família você muito mais vai cuidar. Não vai cuidar. Ame, dê amor. Esposa, ame seu esposo hoje como você nunca amou ontem. Faz como ele é ruim pra mim. É difícil, irmão, amar quem é ruim pra gente, mas consegue sim. Dá pra ele o que tem dentro do teu coração, que ele seja cheio de amor. Faz pra dentro do teu coração só tem raiva, rancor e ódio. Então eu quero te chamar nesta noite para você ser curada. Se dentro do teu coração só tem revolta, se dentro do teu coração só tem ódio, mágoa, eu quero te chamar nesta noite para que você venha ser curada. A pastora postou algo que eu tive que anotar aqui. Não importa quão traumático o teu passado foi, se você está em Cristo, tua história não te define. A história de Cristo te define.